Essa história envolve muita gente, mas principalmente minha cunhada Fátima. Primeiro, devo dizer que Fátima costumava ser minha melhor amiga. Crescemos juntas e a família dela era como a minha. Depois de 20 anos de amizade, eu realmente achava que seríamos melhores amigas para sempre. Isso até o dia em que a encontrei na cama com meu marido, Ebenezer. Gritei e chorei, enquanto Ebenezer parecia um pouco envergonhado, mas Fátima estava presunçosa e demorou para se vestir e sair da casa. Assim que descobri a traição de Ebenezer, soube que meu casamento tinha acabado. Meu tentou se justificar dizendo que Fátima tinha se aproximado e ele não a afastou porque se sentia negligenciado por mim, mas eram mentiras, e até Ebenezer sabia disso. Não me dei ao trabalho de lamentar nosso relacionamento, porque ele mostrou ser um homem desprezível. Nosso casamento já estava quebrado e eu não tinha interesse em continuar com ele. Mas confrontei Fátima pelo que fez. Ela deveria ser minha melhor amiga. Nós nos conhecíamos muito antes de conhecer Ebenezer. Então, um dia, encontrei com ela e disse: "Como você pôde fazer isso comigo, Fátima? Fomos melhores amigas por quase 2 décadas." E ela respondeu: "O que isso tem a ver com o que aconteceu? Não é minha culpa que seu marido gostasse mais de mim do que de você. Sei que sou a melhor opção entre nós duas. Como você ousa, Fátima? Você não teve consideração pela nossa amizade e não teve problema em trair com meu marido pelas minhas costas. Você nem parece arrependida." "Por que eu estaria arrependida? Está com ciúmes porque Ebenezer me ama mais do que a você. Você não conseguiu segurar seu homem, então a culpa é sua. Ebenezer é meu agora e nós nos amamos. Ele até prometeu ficar comigo assim que se divorciar. Você é inacreditável, Fátima. Acabei de perceber que chamei uma cobra de melhor amiga. Espero que você seja feliz com ele, porque se não for, terá perdido sua melhor amiga de mais de 20 anos por nada. Ah, não se preocupe. Ebenezer e eu seremos muito felizes. Terei a melhor vida com ele e tudo o que você vai fazer é assistir. Vou te dar um conselho: da próxima vez, encontre um homem do seu nível. Um homem rico e bonito nunca vai ficar com você e sempre vai te trair." Ouvindo essas palavras da minha ex-melhor amiga, foi como ver um lado completamente diferente dela. Quando me casei com Ebenezer, ela fez muitos comentários sobre como ele era rico e bonito e como queria um marido como ele. Mas eu dizia que ela logo encontraria sua própria metade. Ela encontrou uma metade, mas foi meu marido que ela roubou. Desde aquele dia, me recusei a considerá-la minha melhor amiga. Não acredito que Fátima se importou. Estava muito ocupada dormindo com Ebenezer e feliz por ter me roubado meu marido. Quando a traição veio à tona, todos começaram a repreender Fátima e Ebenezer. Até a própria família de Fátima se enfureceu com ela e a afastou por um tempo. O irmão dela, Neto, me apoiou muito e me ajudou a encontrar um advogado para o divórcio. Ele me conhecia desde a infância e ficou indignado que a própria irmã pudesse me fazer algo assim. Ele me deu todo o apoio e esteve ao meu lado durante aquele período difícil. Neto e eu nos aproximamos e começamos a sair depois que finalmente me divorciei de Ebenezer. Algumas pessoas podem pensar que eu estava usando Neto como um rebote, mas isso não é verdade. Esperei 1 ano inteiro após o divórcio antes de iniciar um relacionamento com ele. As coisas entre Neto e eu progrediram bem e acabamos casando. Tivemos um vínculo muito bom e nosso casamento é muito melhor do que o meu anterior. Posso dizer que estou realmente feliz agora. Ebenezer e Fátima se casaram logo após meu divórcio, mas eu nem liguei, já que pensei que eles se mereciam. Fátima teve a audácia de me enviar um convite para o casamento dela, que ignorei imediatamente. Ela não foi convidada para o meu casamento com Neto, porque começou a fazer escândalos quando soube do nosso noivado. Eventualmente, as coisas se acalmaram e, embora eu não tenha voltado a falar com nenhum dos dois, Neto e a família dele retomaram o contato comigo. Um incidente que vou compartilhar aconteceu em uma reunião familiar onde Fátima e Ebenezer também foram convidados.
Eu sabia que estariam lá, mas decidi ignorá-los. Na festa, Fátima não parava de me olhar e sorrir o tempo todo. Eu não falei com ela, mas ela conseguiu falar com Neto a sós. Estava conversando com alguns primos quando vi Neto e Fátima discutindo. Embora eu não tivesse intenção de falar com Fátima, não pude simplesmente sair, então fiquei por perto enquanto ela dizia ao meu marido: "Nem sei o que você viu nela, Neto. Você deveria ter me ouvido quando te disse para se afastar. Fátima, você não tem o direito de me dizer o que fazer. Só lembre das minhas palavras quando eventualmente se cansar dela e perceber que ela é chata e nem bonita é. Além disso, só se casou contigo porque estava desesperada. Bem, minha esposa não é uma pessoa desagradável como você, então discordo da sua afirmação. Ah, por favor, Neto. Deveria estar feliz que sua irmã se casou com um homem tão bem-sucedido. Tenho pena de você por ter ficado com uma pessoa insignificante como ela." Me senti extremamente ofendida com o que minha cunhada disse. Ela estava sendo intencionalmente sarcástica e cruel. Talvez isso sempre tenha feito parte dela e ela simplesmente escondia. De qualquer forma, ver a verdadeira face de Fátima me fez perceber o quanto ela não merecia minha amizade. Ignorei o que ela estava dizendo, mas Neto não gostou nada das palavras dela. Ele se enfureceu porque ela estava falando de mim daquela maneira e logo começaram a discutir. A discussão esquentou e meu marido parecia cada vez mais irritado. Me preocupei porque a pressão arterial dele sobe quando ele está nervoso. Então, rapidamente o levei para o jardim para ele se acalmar, enquanto eu lidava com a Fátima. Ela estava sorrindo para mim quando eu disse: "Você deveria aprender um pouco de bons modos, Fátima. Falar mal de mim para o meu próprio marido não é uma boa ideia. Eu só estou tentando salvar meu irmão de um casamento ruim. Por que você está tão irritada? Não acho que uma destruidora de lares como você deveria dar conselhos para as pessoas. Eu também não sei por que você pensa que eu não farei o Neto feliz", eu disse. "Meu irmão merece muito melhor do que uma mulher como você. Você não é uma boa candidata para ele. Então é bom que seu irmão não seja tão superficial como você. Ele é um bom homem e não liga para essas coisas. Por que você liga? Você não consegue manter um bom homem na sua vida de qualquer jeito, Fátima. Ebenezer é um grande homem e você o perdeu. Eu o deixei porque ele estava me traindo com você, caso tenha esquecido. Não há razão para me culpar. Fátima, uma mulher como você nunca vai conseguir manter um bom homem. Você não sabia como cuidá-lo ou ser a esposa ideal, por isso ele te traiu. Pobre Ebenezer não estava recebendo amor e carinho suficientes da esposa, e eu estava lá para ele. Por isso ele veio para mim, sabia que eu era melhor do que você. Uau, você sabe como culpar a vítima, Fátima. Não sabia que você tinha se tornado uma pessoa pior do que antes. É realmente engraçado que eu te considerasse uma grande amiga. Talvez você e Ebenezer se mereçam." Fátima começou a rir de mim quando eu disse isso. Não fazia ideia do que se passava na cabeça dessa mulher, porque eu não tinha interesse em falar com ela. Foi ela quem se aproximou de nós e começou a falar. Fátima continuava fazendo comentários sarcásticos sobre mim na frente do meu marido, o que era simplesmente estranho. Eu não sabia o que dizer. Neto parecia um pouco irritado e envergonhado, mas não queria causar uma cena no evento familiar. As pessoas estavam longe o suficiente para não notar o que estava acontecendo e Ebenezer estava conversando com um dos primos sem prestar atenção. Tenho que dizer que ele foi esperto o suficiente para se manter afastado, mas aparentemente sua esposa não entendeu a indireta. "Você está tão ciumenta de mim, Fátima. Está na cara." "Sinto pena do meu pobre irmão", disse Fátima. "Ah, por favor, Fátima. Eu não tenho nenhum interesse nesse homem que você chama de marido. Ele não é nada comparado ao Neto, que é um homem muito melhor do que Ebenezer jamais será. Eu sei que meu irmão é um bom homem, mas ele não chega nem perto da riqueza do meu marido. Isso deve estar te deixando com ciúmes." "Fátima, quantas vezes preciso te dizer que não estou interessada no seu marido?
Já estive com ele e não gostei da experiência. Está bem, é normal sentir ciúmes porque me casei com seu ex-marido rico. Você sabe que sou muito mais adequada para ele. Você sempre parecia deslocada com ele. Eu sou uma esposa muito melhor para ele e ele me lembra disso todos os dias. Tenho certeza de que ele é muito gentil com você, Fátima, mas não vejo como isso é da minha conta. Você parece tão irritada agora. Sei que tudo isso te machuca e te deixa com ciúmes, mas você precisa aceitar a verdade. Ebenezer me ama mais do que te amava. Ele nem me fez assinar um acordo pré-casamento, como fez com você. Sabia que ele até me deu 3 casas? Você pode imaginar isso? Foi nesse momento que comecei a suspeitar. Sabia que Fátima adorava falar sobre o quão rico Ebenezer era. Suponho que ele realmente era, mas quando nos divorciamos, fui informada de que Ebenezer tinha 1 tonelada de dívidas. Dívidas estudantis, de cartão de crédito e contas médicas. Ebenezer não ganhava muito e estava afundado em dívidas. Qualquer dinheiro que ele tivesse foi gasto no divórcio. Talvez por isso Ebenezer não tenha feito Fátima assinar um acordo. Sabia naquele momento que minha cunhada provavelmente era ignorante sobre as finanças do marido. Na verdade, não consigo imaginar. 3 casas são muito dinheiro, eu disse. Pode ser muito dinheiro, mas não para ele. Você sabe o quão rico ele é, não é? É difícil de dizer. Fátima então começou a me mostrar fotos das casas. Foi então que percebi algo hilário. As casas que Fátima estava me mostrando eram, na verdade, as 3 casas que eu havia recebido no divórcio. Essas casas não eram propriedade exclusiva de Ebenezer. Meu nome também estava nas escrituras porque eu havia investido meu dinheiro para reformá-las e mobiliá-las. Ebenezer não tinha dinheiro para me pagar no divórcio, nem para me dar pensão alimentícia. Então, ele teve que abrir mão das 3 casas como compensação. Ele lutou muito para não ceder esses bens, mas o fez quando percebeu que pagar pensão alimentícia seria mais caro a longo prazo. Portanto, eu era a proprietária das casas que Fátima estava me mostrando. Não sabia se ela estava mentindo ou se Ebenezer realmente havia prometido entregar essas casas a ela. O que eu sabia era que Fátima estava tentando me deixar com ciúmes, mas, em vez disso, me deu a oportunidade de me vingar do que ela me fez. Essa ideia me fez rir alto. Fátima ficou confusa, olhando para mim estranhamente e perguntando: "Por que diabos você está rindo?" Essa piada, Fátima. Acho que você realmente me contou uma piada. Não há como Ebenezer ter te dito que te daria essas casas. Eu sabia. Sabia que te deixaria com ciúmes e você pensaria que eu estava inventando tudo isso. Fátima, não há como Ebenezer te dar essas casas. Você só está dizendo isso porque está com ciúmes. Aposto que está ficando louca ao ver que Ebenezer está mais comprometido comigo e compartilhando a riqueza dele comigo também. Ficou claro para mim que Fátima estava fazendo isso só para me deixar com ciúmes, intencionalmente me provocando para ver se eu ainda me importava com o fato de ela ter roubado meu marido. Ela via isso como um grande feito e queria esfregar na minha cara. Lamentavelmente para ela, isso não funcionou. Eu não sentia nada além de indiferença por ela, e sabia que Ebenezer não podia dar a ela aquelas casas, pois elas eram minhas. Ai, pobre Fátima. Ele nem é o verdadeiro dono dessas mansões, eu disse. Como assim? Ele é dono dessas mansões. Eu sei porque você me contou sobre essas propriedades quando vocês estavam casados. Exatamente, Fátima, e você decidiu roubar meu marido para ter essa vida rica para você mesma. Um grande plano, mas não acho que vai sair como você quer. Ebenezer costumava ser dono dessas mansões, mas não é mais. O quê? Mas então, quem é o dono dessas mansões? Você está falando com a dona dessas mansões. Os olhos de Fátima se arregalaram quando eu disse isso. Minha querida cunhada estava em puro estado de incredulidade. Ela me olhou assustada, como se eu tivesse dito que porcos podiam voar.
A mulher realmente tinha colocado suas esperanças em conseguir as casas para si mesma e estava contando para todo mundo quão rico era seu marido. Bem, ela foi enganada enquanto tentava me enganar. Isso é impossível. Você está mentindo. Você não pode ser a dona dessas mansões. Por que não, Fátima? Não me importa se te parece impossível, estou te dizendo a verdade. Isso não pode ser verdade. Como você conseguiu a propriedade dessas mansões? Bem, fazia parte do nosso acordo de divórcio. Eu fiquei com as casas enquanto ele ficou com as economias dele. Mas então, por que ele me disse que era dono das casas e que iria transferi-las para mim? Você foi enganada, Fátima. Ele estava mentindo para você. Ainda não acredito. Vou perguntar a ele agora mesmo. Eu não tinha intenção de falar com aquele homem novamente. Mas essa era uma situação especial onde veria o karma agindo nas duas pessoas que pensaram que seria uma ótima ideia me trair. Fátima estava agindo como uma louca, então não sabia se poderia evitar o drama dela. Em primeiro lugar, tinha certeza de que se eu saísse, ela teria criado uma cena maior e me perseguido como uma lunática. Então, fiquei parada e observei enquanto Fátima arrastava meu ex-marido até mim. Ela disse: "O que ela está dizendo, Ebenezer? Ela está afirmando que aquelas 3 mansões que você me prometeu pertencem a ela. Diga que ela está mentindo. Estou surpresa que você ainda ache que estou mentindo, Fátima. Não tenho energia para inventar histórias para você, nem mesmo merece minhas mentiras. Cale a boca. Você está evitando o assunto porque sabe que mentiu. Ebenezer querido, diga que ela está mentindo. Essas mansões são suas e você vai me dar, não é?" Ebenezer parecia um servo pego pelos faróis de um carro. De todas as coisas que ele não havia considerado, ter essa conversa com nós duas não estava em seus planos. Por alguma razão, ele provavelmente não pensou que seus segredos iam sair à tona. Julgando pela reação de Ebenezer, definitivamente ele mentiu para a esposa e contou que era dono desses lugares. Eu sorri e disse: "Acho que você deveria responder isso sinceramente, Ebenezer. Não tenho ideia de por que você está por aí contando para sua esposa que é dono dessas casas. Você e eu sabemos que isso não é verdade." "Sim, querido. Diga que ela está mentindo. Sei que você não mentiu para mim." Bem, na verdade, ela não está mentindo. A expressão no rosto de Fátima quando ouviu isso foi impagável. Ela estava extremamente surpresa e não havia como esconder sua incredulidade extrema. Meu ex estava olhando para todos os lados, menos para nós. Ele provavelmente estava envergonhado por ter sido descoberto e sabia dos arroubos de raiva que Fátima tinha quando ficava irritada. Fátima agora estava furiosa e disse: "Então é verdade que você deu 3 casas para ela no divórcio?" "Sim, tive que fazer isso, Fátima. Foi a melhor maneira de resolver o divórcio para mim." "Por que você mentiu para mim, Ebenezer? Por que me prometeu algo sabendo que não podia me dar? Porque você continuava pressionando o assunto e dizendo que eu deveria te dar essas casas. Eu sabia que você ficaria louca quando descobrisse que literalmente não tenho muito agora. Eu menti e te enganei. Ebenezer, como você pôde fazer isso? Você tem a audácia de me dizer isso, Fátima? Você se casou comigo por dinheiro e me fez trair minha esposa para ficar com você. Agora sei muito bem que você não é mais do que uma interesseira." Fátima começou a gritar e brigar com Ebenezer. Literalmente começaram uma briga na festa e a atenção de todos estava neles agora. Os dois brigaram como crianças enquanto eu estava ali vendo tudo. Expliquei a Neto o que tinha acontecido e ele riu muito quando ouviu a história completa. Fátima e Ebenezer se desentenderam tanto que acabaram sendo expulsos da festa. Algumas semanas depois, Neto me disse que minha cunhada estava pedindo o divórcio de Ebenezer. Aparentemente, nunca pararam de brigar depois daquele dia e Fátima finalmente descobriu a verdade sobre a situação financeira de Ebenezer. Ela estava furiosa porque ele havia se passado por um homem rico quando, na verdade, estava profundamente endividado. Também estava brava porque ele me deu as mansões que ela tanto sonhava.
Ebenezer estava furioso porque Fátima se casou com ele por dinheiro e agora estava se divorciando pelo mesmo motivo. Mas Fátima estava decidida a seguir com o divórcio. Quer saber a melhor parte dessa história? Fátima acabou com muitas das dívidas de Ebenezer. Todas as dívidas acumuladas em 4 anos de casamento foram divididas 50 e 50 entre Ebenezer e Fátima, de acordo com a lei. Fátima pensava que tinha se casado com um homem rico que a sustentaria, mas na verdade só estava assumindo dívidas para o futuro. Todo o dinheiro que Ebenezer gastou com ela, agora ela está pagando. Ebenezer também não foi perdoado. Ele perdeu a mulher que realmente se importava com ele e percebeu que deveria ter ficado comigo. Tentou me ligar e pedir para voltar, dizendo que ninguém o amaria como eu. Que pena, mas eu não sou uma traidora como ele e não tenho interesse em deixar meu marido incrível, que é 10 vezes melhor que ele. Neto e eu decidimos cortar permanentemente o contato com Fátima devido ao comportamento dela comigo. Sim, eu a coloquei no lugar dela, mas isso não significa que o que ela fez será perdoado tão facilmente. Ela é uma pessoa desagradável e nem Neto nem eu queremos nada com ela. Então, cortamos contato e seguimos nossos caminhos. Raramente a vemos em reuniões familiares, que muitas pessoas pararam de convidá-la devido a todo o drama que ela causa. Agora que está solteira novamente, está procurando outro homem para financiar seus luxos. Algumas primas têm medo de que ela possa ir atrás de seus maridos, assim como fez com o meu. Eu diria que é melhor que tomem cuidado, já que ela claramente não é confiável. De qualquer maneira, Fátima tentou me prejudicar e acabou recebendo troco por suas ações. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que teve seu presente quebrado pela sua sogra na frente de todos, ficando assim humilhada, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!